Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que com certeza todo mundo já se fez. Afinal de contas, o que são as emoções? Só que a gente vai olhar para isso de um jeito um pouquinho diferente, pela ótica da filosofia do yoga. Aliás, esse é um dos papos que a gente está tendo lá no nosso clube do livro Os Curiosos. Então pense nisso aqui como um gostinho do tipo de conversa que rola por lá. Ok? Vamos nessa? Para guiar nosso papo, a gente vai seguir um caminho bem simples. Primeiro, vamos tentar entender como essa filosofia enxerga a estrutura da nossa mente. Depois, a gente vai identificar 5 tipos principais de movimentos que acontecem nela. Em seguida, vamos investigar as 5 fontes que geram sofrimento. E, por fim, a grande pergunta: o que fazer com todo esse conhecimento? Então, vamos lá, direto ao ponto. Em vez de buscar definições da psicologia ocidental, vamos ver como um texto milenar, super antigo, aborda essa experiência que é tão humana e universal. O que será que essa sabedoria tem a nos dizer, né? E olha, a primeira coisa que a gente descobre já é uma surpresa. Para o yoga, o conceito de emoção é, na verdade, bem mais amplo. Não é aquela coisa de botar cada sentimento numa caixinha. Raiva aqui, alegria ali, tristeza acolá. Não. A visão é muito mais integrada. Pensa só nessa imagem, ela é muito poderosa, né? Imagina a nossa consciência como se fosse um tecido imenso, um campo vasto. E tudo, absolutamente tudo que a gente pensa, sente, lembra, de uma memória da infância a uma raiva intensa, é só uma ondinha, uma vibração nesse tecido. Não são coisas separadas de nós, mas movimentos dentro de nós. E claro, essa ideia tão central tem um nome específico. Em sânscrito se chama Citta Vritti. É simples de entender. Citta é a mente, a consciência, e Vritti são esses movimentos, essas ondulações que a gente acabou de falar. Portanto, quando falamos de emoções, estamos falando na verdade de um tipo específico de Vritti. Ok, beleza. Se tudo é movimento, como é que a gente organiza essa bagunça toda na nossa cabeça, né? Bom, o texto que serve de base para nossa análise, os Yoga Sutras, nos ajuda muito com isso. Ele organiza esses vrittis em 5 grandes categorias. Vamos ver quais são? Tá aqui o sutra original, o verso que descreve essa ideia. Sei que o sânscrito pode assustar um pouquinho, mas não se preocupa. Pensa nisso aqui como o título de um capítulo. É basicamente uma lista que funciona como um mapa para a gente entender quase tudo o que se passa na nossa mente. E aqui estão eles de um jeito bem mais claro. Primeiro, pramana. É o conhecimento correto quando a gente percebe algo como realmente é. Viu uma caneta, sabe que é uma caneta. Simples. Aí vem o oposto, o vipariyaya. É o engano, o erro de percepção. Sabe aquela clássica história de confundir uma corda no chão com uma cobra no escuro? É exatamente isso. Depois tem vikalpa. Essa é a nossa imaginação, nossa capacidade de criar coisas na mente. Como pensar num dragão. Nidra é o sono profundo, aquele estado sem sonhos onde a mente se aquieta. E, por fim, smriti, a memória, aquele cheiro de bolo que lembra a infância. Percebe? Praticamente tudo o que acontece na nossa mente se encaixa em uma dessas 5 caixinhas. E aqui vem o pulo do gato. O lance não são os vrittis em si. Ter uma memória pode ser bom ou ruim. O que essa filosofia aponta como ponto central é o nosso apego a esses movimentos, nossa identificação com eles. E é justamente isso que leva a gente para a próxima parte da nossa conversa. Agora a gente vai cavar um pouco mais fundo. Se os movimentos da mente não são o problema em si, então qual é a raiz do sofrimento? É aqui que o yoga nos apresenta os 5 impedimentos, as 5 aflições fundamentais. O nome deles é kleshas. Os kleshas são como se fossem lentes coloridas que a gente usa sem nem perceber. Elas tingem e distorcem a nossa percepção da realidade. Eles não são os movimentos, mas as forças por trás desses movimentos, que geram o que a gente chama de angústia, de sofrimento. A palavra klesha é bem forte. A gente pode traduzir como aflição, veneno, impedimento. É aquilo que nos amarra, que nos impede de ver as coisas com clareza, é a raiz da nossa inquietação. E aqui está a lista deles. Olha só como um leva ao outro. Tudo começa com avidya, a ignorância fundamental de não ver as coisas como elas são. A partir dela nasce asmita, o egoísmo, essa identificação com um eu separado e frágil. E a partir do momento que esse eu entra em cena, surgem raga, o apego ao que nos dá prazer, e dvesha, a aversão ao que nos causa dor. É simples, o desejo por um elogio é raga, o medo da crítica é dvesha. Por fim, temos abhinivesha, que é o apego instintivo à vida e o medo da morte, que no fundo é o medo desse eu deixar de existir. Faz sentido, né? Um vai puxando o outro.
Certo, então a gente já tem o mapa dos movimentos da mente e o mapa das fontes de sofrimento. A pergunta de $1 milhão é: e agora? O que a gente faz com isso tudo? É aqui que começa o trabalho de verdade, o trabalho do autoconhecimento. E essa frase resume tudo de uma forma brilhante. Presta atenção nas palavras: reconhecer e apaziguar. Não é lutar contra, não é eliminar, não é reprimir. O caminho é observar e entender a origem desses kleshas na gente e, pouco a pouco, parar de se identificar com eles, soltar esse apego. Então, a grande virada de chave é essa. O objetivo não é ter uma mente vazia ou em silêncio absoluto. Isso é um mito. O objetivo é ter uma mente lúcida. Uma mente onde a gente consegue observar as ondas passando sem ser arrastado por elas, porque começamos a entender os kleshas, as correntes que estão por baixo gerando essas ondas. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Olhando para essa lista dos kleshas, ignorância, ego, apego, aversão e medo, qual deles parece que fala mais alto na nossa própria experiência? Só essa pergunta já é a faísca que começa o trabalho de autoconhecimento. E olha, é exatamente esse tipo de investigação que a gente aprofunda juntos lá no nosso Clube do Livro, Os Curiosos. Se essa análise de hoje despertou alguma coisa, uma curiosidade, uma vontade de mergulhar de cabeça nesses temas, o convite está super feito. É um espaço para a gente explorar tudo isso. Agradeço muito a companhia e até a próxima.